Glória a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em Hebreus, no capítulo 12, de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, os versículos 1, 2 e 3. É um dos textos na qual nós vamos basear a nossa mensagem dessa noite. Não é o único, então fiquem com suas espadas alertas para a gente abrir depois um outro texto. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? O Senhor possa abençoar essa palavra. Vamos ter uma breve oração. Pai, nós rogamos a Tua presença aqui entre nós, já prestamos louvor a Ti, mas queremos que nesse momento o Teu Espírito encontre oportunidade em cada coração, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que ainda irão ouvir essa palavra através da internet. Toca o coração daqueles que ouviram a Tua palavra e que vão ouvir a explicação, que ela possa falar profundamente as suas necessidades. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala, nos manda que nós olhemos firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ora, nós poderíamos fazer disso aqui um tratado teológico a respeito de quem é o autor da fé, etc. Mas não é isso que eu quero abordar essa noite. Porque, na verdade, se vocês perceberem, isso aqui é uma frase só. O versículo 1 e 2 é uma frase só. E eu vou pegar o que antecede essa parte. Diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então nós devemos olhar porque nós estamos fazendo uma determinada coisa, e essa coisa é correr a carreira que nos está proposta. Que carreira seria essa? Aqui o apóstolo Paulo, dizem que é o apóstolo Paulo, algumas correntes dizem que é o apóstolo Paulo. Aliás, um dos textos que apoia aqueles que acham que foi Paulo que escreveu a carta dos Hebreus, é o fato de que ele está fazendo uma comparação com uma corrida grega, que existia muito naquela época. E em outras cartas de Paulo ele já havia feito comparações com lutas e corridas que aconteciam lá naquela época. E era hábito daquelas pessoas daquela época, diferente do treinamento que se tem hoje, as pessoas que corriam, eles amarravam os pesos nos pés, parecido com essas pessoas que vão para a academia fazer ginástica para coxa, em que amarra aquele pesão no calcanhar. Eles andavam com pedras amarradas nos pés, andavam normalmente. Era um tipo de ginástica que eles faziam. E quando chegava na hora da corrida, eles tiravam as pedras e saíam correndo. Então eles estavam acostumados a fazer força com os músculos. É isso que ele está se referindo. Olha, tira todo o peso, porque você tem uma carreira para correr, uma corrida. E ele faz a comparação de que o peso é o pecado. Olha, você tem que se embaraçar do peso. Mas ele diz que existe uma carreira proposta. Ela é de longa distância, porque ele diz que é preciso perseverança. Quem já tentou correr sabe o que eu quero dizer com isso. Correr 50 metros, tranquilo. Correr 100 metros. Mas se você tiver que correr 10 quilômetros, você vai amaldiçoar a sua vida várias vezes no meio do caminho e resolve desistir no meio do caminho, porque é necessário perseverança, não é verdade? Aliás, quem anda de bicicleta também, né? Andar de bicicleta no quarteirão é uma coisa, mas vai andar 40 quilômetros lá e vai alguma coisa que você vai se arrepender depois, né? Ele está se referindo, olha, você tem uma carreira proposta,
E para correr essa carreira, você tem que olhar firmemente para Jesus. Que carreira é essa? Ele está se referindo à vida que nós levamos. Só que não é uma vida mais normal como a levávamos antes. Do momento que nós encontramos com Jesus, quando nós nos convertemos, nós temos clara sensação de que Deus nos escolheu com um propósito. E esse propósito é essa carreira proposta. Essa é a carreira proposta. Ele nos escolheu com um propósito, que é para cada um de nós diferente, não é igual para cada um. Mas existe uma carreira para cada um de nós. Esse propósito, ele não é definido segundo os padrões da sociedade. Ele tem que ser definido pelo Senhor. Ele é uma meta para a nossa vida. Essa semana eu escutei uma mensagem que falou alguma coisa parecida com isso e que eu achei muito interessante, porque Deus não nos chama apenas para ser bom, mas para fazer o bem, o que não é a mesma coisa. Claro que a mensagem era em inglês, então é uma espécie de jogar de palavras, to be good, to do good. Você não foi chamado para ser bom. Ser bom é uma obrigação de todo mundo. Você foi chamado para fazer o bem, e fazer o bem é muito mais do que ser bom. Nós temos um propósito, uma meta, fazer o bem. Essa é a carreira que nos foi proposta, servir ao Senhor, fazer o bem. Mas para isso, nós temos que olhar firmemente para Jesus. E essa palavra aqui no grego fala de olhar atentamente, não tirar o foco, manter o olhar, ficar olhando o tempo todo naquela direção. Isso era muito comum ensinar para quem já praticou atividade esportiva, né? Na faculdade principalmente a gente fazia isso. Nos era ensinado o seguinte: quando você estiver correndo, principalmente na corrida de 100 metros, não olha para a chegada. Você tem que olhar num ponto bem distante. Por quê? Porque quando você vai chegando na chegada, a tendência é você diminuir o ritmo. Não pode. Você tem que passar na toda. Eu presenciei uma vez uma situação muito curiosa, engraçada. Eu estava na plateia vendo a corrida de alguns colegas, estávamos numa competição, né? E o sujeito estava na frente e ele estava chegando na frente. Só que ele olhou para a chegada. E ele olhou para a chegada errada. A chegada estava mais uns 10 metros à frente. Ele achou que tinha passado a chegada e se jogou no chão para dizer como o meu segundo. Aí todo mundo passou por ele e ficou por último. Ele era o primeiro e ficou em último. Porque ele deu uma de engraçado. Ele passou por aquilo que ele achava que era a chegada. Não era, a chegada estava mais adiante. Ele passou e disse: ganhei, se jogou no chão. Aí todo mundo passou por ele e ganhou, e ele ficou por último. Porque ele olhou no lugar errado. Ele tirou os olhos de onde ele devia estar olhando. Ele olhou para o lugar errado. Fixar os olhos numa corrida é muito importante. Aqui ele está dizendo assim: olha, para seguir essa carreira que Deus está propondo para a sua vida, você só consegue fazer isso se você olhar firmemente para Jesus. Eu poderia, em função disso, fazer um monte de ilustração, contar umas historinhas. Não precisa, sabe por quê? Existe um episódio na Bíblia que aconteceu com os apóstolos, que descreve exatamente esse texto. Dá a impressão até que foi uma das pessoas que participou disso que escreveu esse texto aqui. Está em Mateus, no capítulo 14, e eu gostaria de convidá-los a abrir, que é o episódio de Jesus andando sobre as águas. Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Esse episódio de Jesus andando sobre as águas é descrito em 3 evangelhos, mas somente no evangelho de Mateus ele menciona uma ação de Pedro em respeito a isso. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33, diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus.
Isso aqui não é apenas uma ilustração, uma parábola, é um fato, um episódio. E o que aconteceu? Pedro começou a fazer um milagre. Porque Jesus fazia um milagre, ele era filho de Deus. Não tem graça, ele já fazia mesmo. Não, mas Pedro começou a andar sobre as águas, baseado na palavra de Jesus. Ele veio. E ele foi olhando para Jesus, até que ele olhou para as ondas, olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus e teve medo e afundou. É exatamente o texto que nós já acabamos de ler. Se você quer correr a sua carreira, você tem que olhar para Jesus. Você tira os olhos dele, afunda. Foi exatamente o que aconteceu. E hoje nós temos uma enorme quantidade de pessoas que ouviram a palavra de Deus, foram tocadas pela palavra de Deus. Muitos até receberam Jesus como Senhor da sua vida. Só que eles não estão na igreja, eles não estão seguindo a carreira proposta. Por quê? Porque eles olharam para homens, eles não olharam para Jesus. Eles confiaram na organização de uma igreja, eles confiaram numa liderança carismática de alguém, ou de algum tipo de profecia. Começaram a confiar em ações humanas e se decepcionaram. Encontraram muitas vezes, essas pessoas se encontram hoje criticando a igreja, estão desiludidos, muitas vezes estão revoltados, estão descrentes que haja um lugar onde se possa cultuar a Deus de verdade. Não, toda igreja é igual, aquilo ali, não. Templo é dinheiro. Existia uma frase chamada, que é uma versão de inglês, time is money, e eles dizem assim: tempo é dinheiro. Não, templo é dinheiro. Estou querendo dizer com isso que só usa-se a igreja para ganhar dinheiro. Por quê? Porque viram que isso de fato acontece em alguns lugares. Então isso os decepcionou. O que aconteceu? Tiraram os olhos de Jesus, passaram a olhar para os homens, passaram a olhar para aqueles que muitas vezes tentam construir as coisas, mas assim como aqueles discípulos que estavam no mar, eles estavam diante de coisas naturais, vento, onda. Ora, isso é o que mais acontece. Dizer para um pescador que no mar tem onda e vento, você chover no molhado, isso é o que eles mais enfrentam. Mas eles estavam andando sobre o mar, isso era outra coisa. Então, se nós queremos levar uma vida normal, nós podemos perfeitamente passar sem nada disso. E igreja para quê? Mas se Deus tem uma carreira proposta para você, você só pode fazer isso se você estiver olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque nós muitas vezes confiamos nas pessoas e nós nos decepcionamos, porque a gente espera uma atitude de uma pessoa e ela não tem aquela atitude, a atitude não vem. Ou então faz uma atitude que você não esperava e você fica magoado. Decepciona-se com a motivação que alguém possa ter. Porque eu achava que aquela pessoa fazia isso com uma motivação santa, e é uma motivação egoísta, é uma motivação às vezes pecaminosa, e aquilo nos aflige. Não, isso é hipocrisia, isso é mentira, e isso enfraquece a nossa fé, rouba a nossa fé, na verdade. É exatamente como as ondas. Nós não temos controle sobre as ondas, embora elas sejam normais, nós não conseguimos controlá-las. Nós não conseguimos controlar as ações das pessoas. Aqui a comparação é: nós somos as ondas e o vento. Se você fosse comparar a isso, se você pretende seguir a Jesus olhando para as pessoas, você vai se decepcionar e vai afundar. A única condição de você ter uma carreira proposta por Ele é olhar firmemente para Jesus. Preste bem atenção nesse episódio que nós acabamos de ler. Por que é que eles estavam, o Pedro, não é eles, porque tinha os discípulos ali no barco, mas Pedro especificamente, por que é que ele ficou com medo daquela onda e daquele vento? Todos os outros estavam ali no barco, eles estavam acostumados. É porque ele estava andando sobre as águas. Ele estava fazendo algo que para o ser humano, do ponto de vista, era impossível. E ele estava fazendo isso no poder de Jesus. Se nós compararmos com a igreja, do ponto de vista humano, a igreja não pode dar certo mesmo. É a junção de um monte de gente que veio de lugares diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes, com temperamentos diferentes, e bota todo mundo junto. Vai dar briga. Do ponto de vista humano, tem que dar briga. Mas como é que ela subsiste? Porque ela funciona com aqueles que olham para Jesus, não olham uns para os outros. Não é para olhar para mim, não é para olhar para ninguém, é para olhar para Jesus. Quando você faz isso, você está sob o poder dele, e você pode inclusive andar sobre as águas.
É isso que nós não podemos deixar de, não podemos esquecer. Olha, o poder que eu tenho vem de Jesus. É interessante porque quando Pedro afunda, ele clama por Jesus assim: você teve pouca fé. Essa passagem é um pouco perigosa, porque dá a impressão assim: se você tiver fé, você anda sobre as águas. E dá a impressão de que o poder é meu. Eu tenho fé, então eu ando sobre as águas. Não. A fé é em Jesus. Ele andou sobre as águas porque Jesus mandou. E ele continuou andando porque ele estava olhando para Jesus. No momento que ele teve medo, tirou os olhos, pum, afundou. Ele teve medo. Mas o poder veio de Jesus. É a fé em Jesus. Não foi a fé de Pedro que fez ele caminhar sobre as águas, mas o poder em quem ele depositava a fé, naquele que tem todo o poder no céu e na terra, amém? Que é Jesus. Então nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada pelo pecado dos outros, pelo nosso pecado nem pensar, porque aqui começa o texto lá em Hebreus 12, olha, você tem que se desembaraçar do pecado para correr a carreira que está proposta. Agora, você também não pode deixar que o pecado dos outros enfraqueça a sua fé. Você não pode deixar que a ação dos outros enfraqueça a sua fé. Aquilo que os outros fazem, que te magoam ou que te decepcionam, não pode enfraquecer a sua fé. Por quê? Porque você está olhando para Jesus. Você não está olhando para elas. Você não está fazendo aquilo para Jesus. É o que diz em Colossenses 3,23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, não como aos homens, como ao Senhor, não como aos homens. O que nós fazemos, não fazemos para os homens. Nós fazemos pelos homens, não por causa deles. Nós fazemos por causa do Senhor. Então não podemos deixar que essas decepções que elas vêm nos tirem o foco. Mas eu não estou caminhando, eu não estou aqui por causa de A, B, C. Eu não estou aqui porque existe uma denominação poderosa, ou porque aquela denominação é melhor. É porque eu estou olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé, e não qualquer outra coisa. E aí a gente começa a falar do pecado dos outros, das críticas que a gente vê. A internet é cheia de sites, um falando mal do outro, sites de pessoas já desigrejadas que ficam atacando o conceito de igreja, mas você encontra de tudo, criticando o pecado. Mas eu quero acrescentar uma pitadinha a mais de sal aqui nessa sopa. Não é só problemas que nos tiram o foco de Jesus, coisas boas também. Quantas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor porque prosperaram, começaram a prosperar financeiramente, começaram a prosperar profissionalmente, se tornaram importantes, se tornaram famosos, se tornaram alguém cujo critério da sociedade nos incentiva a não percorrer a carreira que está proposta. Isso tirou o foco das coisas de Deus, e a fé dá fé e a pessoa se afasta. Por que você se afastou da igreja? O meu negócio prosperou, eu tenho que viajar, eu tenho uma casa na praia, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas e o seu relacionamento com Deus ficou em segundo plano. Jesus não é mais o foco da minha vida, então eu não estou olhando mais para Jesus. Então é muito importante que a gente lembre que não é só o pecado das pessoas que me decepcionam, que dizem, eu não vou seguir fé nenhuma, ninguém segue mesmo. Isso é a parte ruim, mas a parte boa também nos aflige. E uma coisa que eu lembrei, também escutei numa mensagem recente, é que se vocês olharem lá o capítulo 3 de Apocalipse, onde o Espírito de Jesus manda escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: somos abastados, não precisamos de nada. Sabe o que diz o texto lá em Apocalipse 3,20? Eis que estou à porta e bato. Lembra desse texto? Todo mundo conhece, né? Ele está falando isso para a igreja. Isso significa que Jesus estava lá de fora. Jesus estava lá de fora daquela igreja. Eles se sentiam ricos, abastados, não precisavam de nada, estavam bem para cá, estavam bem na fita, segundo a gíria de hoje. Jesus estava de fora. Aquela igreja, Jesus ficava lá de fora. Se não, estou batendo na porta, se você abrir, eu entro, mas eu estou lá de fora. Então as coisas boas podem fazer com que nós pensemos, o ativismo, a gente está trabalhando, fazendo as coisas, mas de repente isso eu não estou fazendo para Jesus, estou fazendo porque aquilo é importante, porque aquilo me dá satisfação, ou porque as pessoas reconhecem, dão um tapinha nas minhas costas, eu fico feliz. Eu estou fazendo. Não tem problema nenhum de você fazer e receber um tapinha nas costas, não é isso errado. O problema é a motivação. Eu estou fazendo isso para ganhar um tapinha nas costas, ou estou fazendo isso por causa de Jesus, porque eu estou olhando para Ele. Aquela igreja era uma igreja do Senhor, e ela foi alertada de que aquela igreja, Jesus estava lá de fora, porque ela era uma igreja abastada, uma igreja rica.
Então, coisas boas também podem tirar o nosso olhar de Jesus. Se nós queremos seguir a carreira que nos está proposta, nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E para aqueles que não olharam e afundaram? Bom, o texto aqui que nós acabamos de ler dá a solução facilmente. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, assim que ele começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Oh, glória! Quando você está com Jesus, o vento para. Então é o seguinte, está ventando, tá? Nós somos o vento, nós somos as ondas. A gente fica implicando um com o outro, arranjando encrenca, mas com Jesus o vento para. No barco com Jesus não tem vento, ele trouxe de volta. O que você tem que fazer? Em vez de ficar criticando a igreja ou criticando pessoas, que, como disse, todos nós somos onda e vento, vamos olhar para Jesus. Ele nos toma pela mão e nos resgata e nos traz de volta para o barco. Nos traz de volta para o barco. É isso que nós precisamos, olhar para Jesus e deixar que Ele nos resgate e continuamos agora na presença dEle. E os problemas? Eles desaparecem? Não. Eu gostaria de dizer, olha, depois que Jesus está no barco, nunca mais você vai ter problema. Não é verdade. Outras tempestades virão, mais ondas virão, mais vento virá. Eu vou pensar que nunca mais vai acontecer nada? Eu vou ignorar pessoas que têm índole ruim ou que não são santificados como deveriam ser e cometem erros até mesmo em nome de Deus e nos decepcionam? O que eu vou fazer com elas? Vou fingir que elas não existem? Vou ignorá-las? Eu quero dizer duas coisas a respeito disso. Primeiro, um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 25, versículo 9, um profeta chegou para o rei Amazias. Ele havia contratado um exército de Israel para lutar junto com ele. Ele era o rei de Judá. O profeta disse assim: você não pode levar esses caras não, porque eles não são, Deus não gosta deles não. Você vai perder a batalha se você levar eles. Eu dei 100 talentos de prata. 100 talentos de prata, um monte de toneladas de prata, dinheiro à beça. Talvez desse para pagar a nossa dívida, né? De tanto dinheiro que era. Eu disse, mas eu dei 100 talentos de prata. O profeta falou uma frase maravilhosa, que eu citei aqui em 2 Crônicas 25, 9. Ele disse assim: muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Se alguém te magoou, muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Alguém levou o que era seu, muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Não deixe que a sua fé seja destruída por causa disso, porque muito mais do que isso o Senhor tem para te dar a mais. Eu citei de manhã sobre um menino lá em Moçambique que ele recebeu o dom de cura. Um menino, ele ora pelas outras crianças e cura as crianças. Só que um detalhe, ele é aleijado. Eu disse, mas ele cura os outros e não cura a si mesmo? E diz que ele é super alegre. Por quê? Porque para ele o dom de cura é maior do que a doença que ele tem. Ele não está preocupado com a doença, é muito mais do que isso tem para dar ao Senhor. Então ele impõe a mão sobre as crianças e cura e fica pulando de alegria, porque ele vê uma criança curada quando ele ora. E ele mesmo é aleijado. Não por causa de algum pecado. Se for pecado, não foi dele, ele ficou aleijado por outros motivos. Deus não o curou, mas deu a ele o dom de cura. Que coisa maravilhosa! Quer dizer, eu recebo de Deus muito mais do que os prejuízos que eu posso ter. Isso é um aspecto. O outro, que talvez seja até mais importante, é aprender a olhar os problemas com os olhos de Jesus. Se você está olhando para Jesus, você pode também olhar como se fosse através de Jesus. Como Jesus vê o problema, como Jesus vê aquelas pessoas que nos magoam, como Jesus vê os problemas pelos quais nós passamos. Nós podemos aprender a olhar com os olhos dele, e aí tudo vai mudar. Eu peguei uma música aqui, eu sei que nós vamos cantar após essa mensagem, que é uma música da Igreja da Batista da Lagoinha, daquele grupo que tem lá, Diante do Trono. É uma música que se chama-se Coração Igual ao Teu. Eu vou ler o texto, depois a gente vai até cantar essa música. Ele diz o seguinte: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Dá-me um novo coração.
Mas o que eu quero destacar aqui é olhar com os teus olhos. Se nós aprendermos a olhar com os olhos de Jesus, nós vamos ver o vento de forma diferente, nós vamos ver as ondas de forma diferente, nós vamos ver os problemas de forma diferente. Deus tem sobre nós um olhar escatológico. Ele não olha o que nós somos ou o que nós fomos, Ele olha o que nós podemos vir a ser nas mãos dEle, porque Ele conhece o potencial do nosso coração. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, Ele nos conhece. Na minha mão você pode ser uma bênção, se tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Ele tinha um propósito, que se você corre a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, você vai ser uma bênção, porque essa é a promessa de Deus e é o chamado de Deus para a nossa vida. Você pode andar no barco confortável, talvez o barco não afunde com as ondas e o vento, mas se você quiser andar sobre as ondas, não tire os olhos de Jesus, para andar sobre as ondas somente olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, amém? Quero deixar como último versículo 1 Coríntios 15:58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho nunca é vão. Ah, mas eu estou decepcionado, por que eu fiz isso? Não adiantou nada. Seu trabalho nunca é vão. Você não consegue perceber, só na eternidade nós vamos ver o resultado do nosso trabalho que nós temos para Deus, porque assim como a palavra disse, a minha palavra nunca volta vazia, ela é mandada e ela só volta depois que fizer aquilo que eu ordenei para fazer. É o que diz a palavra. Se nós somos emissários dessa palavra, tenha certeza de que ela nunca volta vazia. O nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Não se decepcione, não deixe sua fé esfriar por nada, não há onda nem vento, se você estiver olhando firmemente para Jesus. Amém? Amém. Pai, obrigado, porque nesse momento nós temos certeza da Tua presença em nossa vida. Nós queremos, Senhor, que nenhum problema, nenhuma decepção, nada que o ser humano possa me fazer, ou mesmo as hostes do maligno possam me trazer, nada possa desanimar a minha fé e atrapalhar a carreira que me está proposta, porque eu quero estar olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, em nome de quem oramos. Amém.